Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde quer que você esteja. Se é deitado sob uma coberta, descansando em uma viagem silenciosa, ou apenas se preparando para desligar a mente depois de um dia longo, seja bem-vindo. Hoje, vamos viajar juntos, não com pressa, mas devagar, como a névoa que se espalha entre os pinheiros nas primeiras horas da manhã. Nosso destino é o Japão. Um lugar onde o silêncio tem significado, onde os fantasmas vestem branco, e onde a fronteira entre vivos e mortos, às vezes, é tão fina quanto uma parede de papel. Mas antes de entrarmos em hospitais abandonados, corredores escuros e histórias esquecidas, começamos muito antes disso. Para entender o medo de lugares assombrados no Japão, é preciso primeiro entender o medo da vida cotidiana. Porque durante grande parte da história japonesa, especialmente nas vilas rurais, a vida era cheia de dificuldades silenciosas e de forças invisíveis. Agora, suavemente, imagine-se vivendo em uma pequena casa de madeira. É o século XVII. Você não é um guerreiro, e tampouco um nobre. Você é um camponês, um entre milhares, lutando contra o clima, os insetos, a doença e contra aquilo que ninguém ousa nomear em voz alta. Vamos começar por aí. A vila acorda antes do amanhecer. Você se levanta, não com um despertador, mas com o rangido lento da madeira, sob os pés descalços, com o som do vento, batendo nos papéis das portas de correr, e com o cheiro de cinzas e palha, vindo da lareira que nunca se apaga completamente. Sua casa é simples, sem janelas de vidro, sem isolamento térmico, sem uma barreira real entre você e as estações do ano. No inverno, seu próprio hálito embaça o ar dentro de casa. No verão, a umidade se infiltra em tudo, em suas roupas, em seu futon, até em seus ossos. Sua tarefa do dia é a mesma de ontem e da semana passada: trabalhar a terra, arroz, talvez, se sua família tiver sorte, milho miúdo ou cevada. Se não tiver, os campos são belos de longe, ondas verdes em fileiras perfeitas, mas de perto são pesados. A água é bem fria, e o barro escorregadio e cheio de insetos que mordem. Seus pés, sempre submersos, estão moles e feridos. Os cortes infeccionam, a pele toda rachada. Não há como fugir do ritmo. É plantar, capinar, colher, repetir novamente. A comida nunca é garantida. Uma única tempestade pode destruir tudo. Uma colheita ruim significa fome. Um ano ruim significa morte. Insetos, inundações ou o capricho de um coletor de impostos podem mudar tudo da noite para o dia. E ainda assim, todos continuam, porque essa é a vida. É o que se espera. E porque talvez você tem esperança de que a vida dos seus filhos será um pouco mais fácil. Mas a dureza do trabalho não é o único medo que te cerca. Há outro medo, não só da natureza, ou da doença, ou do fracasso, mas dos espíritos. Você cresceu ouvindo sobre eles. Os mais velhos contavam histórias. Você aprendeu como evitá-los. Falam das Yamalba, as bruxas da montanha que devoram crianças, dos Kappa, escondidos nos rios, esperando para puxar alguém para o fundo, das Kitsune, raposas que enganam e possuem habilidades ilimitadas, e dos Onryo, espíritos vingativos que não esquecem uma traição. Por isso, você segue pequenos rituais: sal nas portas, lavar as mãos antes de entrar em um santuário, jamais assobiar à noite, e nunca, jamais, deixar os hashis espetados em pé no arroz, pois é assim que se oferece comida aos mortos. Quando alguém morre, a casa é purificada com incenso e orações. Quando um bebê nasce, penduram amuletos para protegê-lo de espíritos ruins e invejosos. No ano novo, os aldeões batem tambores para espantar o que quer que esteja escondido nos cantos escuros. Você vive pelos ciclos da natureza, mas também pelos sinais. Se o cachorro late para o vazio, você presta atenção. Se um espelho quebra, você o cobre. Se uma criança fala com alguém que ninguém mais vê,
Você não faz muitas perguntas, a doença está sempre por perto. Não há médicos por aqui, apenas monges viajantes ou mulheres sábias que oferecem chás e emplastros. As febres chegam sem aviso. Às vezes passam, às vezes não. Os deuses são agradecidos de qualquer forma. Não existem hospitais. Apenas sua casa, o pequeno templo e a lenta aceitação do que está além do seu controle. Quando alguém adoece, os vizinhos trazem oferendas, umas tigelas de mingau, umas tiras de papel com orações. Mas não ficam muito tempo. A doença é temida e é suspeita. Um sinal de impureza ou de ter ofendido algo. A pureza importa aqui. Não apenas física, mas espiritual. A sujeira é muito mais do que uma simples sujeira. Uma casa precisa ser varrida, não só por limpeza, mas para expulsar a má sorte. Banhos são tomados não apenas por higiene, mas por harmonia. A morte contamina o ambiente, assim como brigas, assim como segredos. E assim, você vive com cuidado, fala baixo, segue as tradições. Não questiona demais, porque chamar a atenção dos vizinhos, dos espíritos, do que não pode ser visto, raramente é sábio. À noite, a vila é silenciosa. Lanternas tremulam por trás das paredes de papel. Os grilos cantam na grama. Você se deita em um colchão fino, o chão duro sobre você, e escuta qualquer coisa fora do lugar. Um estalo, uma brisa, um breve sussurro, e se pergunta se fez o suficiente. Se hoje os espíritos vão passar pela sua casa sem entrar. Agora que mergulhamos nos medos silenciosos do passado, vamos para um lugar onde esses medos parecem ainda estar presentes, mesmo nos dias de hoje. Imagine-se diante de um prédio de concreto encardido, no alto de uma colina, cercado por árvores densas que há muito deixaram de ser cuidadas. As janelas estão quebradas ou cobertas de mofo. Portas de metal rangem com o vento, e há placas enferrujadas em japonês, com letras apagadas pelo tempo, alertando para não entrar. Você está diante de um hospital japonês abandonado, talvez em Hokkaido, talvez em Kansai. O nome real varia, dependendo da história contada. Mas os exploradores urbanos o chamam apenas de Haikyuu, uma palavra japonesa que significa ruína ou resto esquecido. Esse hospital específico, nos arredores de uma vila quase apagada do mapa, tornou-se um dos locais assombrados mais conhecidos do Japão, não porque foi cenário de algo particularmente terrível, mas porque nunca pareceu realmente esvaziado. Um hospital que ainda respira menos mesmo vazio. Ele foi fechado no final dos anos 1970. Dizem que houve falência, ou que o proprietário sumiu, ou que a cidade encolheu demais para justificar sua existência. Mas quando a última equipe foi embora, deixaram tudo para trás. Hoje, quem entra encontra os prontuários ainda empilhados, camas com cobertores embolorados, seringas dentro das gavetas, aparelhos de raio-x cobertos de poeira, e nas paredes de azulejo descascado, recados de pacientes ainda colados com fita enfraquecida. Alguns andares estão inacessíveis. Escadas desmoronaram. Elevadores estão travados no meio de andares, mas mesmo com o perigo estrutural, dezenas de pessoas visitam todos os anos. Nem todos são apenas curiosos. Muitos vão com o objetivo de ouvir, sentir, registrar ou invocar, porque dizem que esse lugar sussurra vozes que não foram embora. Relatos se repetem, ano após ano. Exploradores descrevem vozes abafadas, como se uma conversa estivesse acontecendo em um dos quartos, mas não há ninguém neles. Outros ouvem o som de rodas de maca rangendo, ou o estalo de sapatos sobre linóleo molhado. Alguns dizem que uma das luzes, em um corredor do segundo andar, pisca sozinha, mesmo sem energia elétrica, há décadas. Uma fotógrafa que visitou o local contou que seu filme foi exposto à luz, mesmo nunca tendo sido retirado da câmera. Um estudante registrou gritos de dor ou algo que parecia menos ao usar um gravador. Mas ao voltar para casa, o áudio estava silencioso, exceto por uma única palavra em japonês, repetida. Yame, que o significa: pare. Por favor.
Pare com isso. Muitos vídeos desses passeios foram postados na internet. Alguns são apenas passeios silenciosos, com lanternas tremulantes. Outros são performances teatrais. Mas entre todos eles, ainda há algo em comum. A atmosfera não parece abandonada. Ela parece suspensa, como se o hospital apenas parasse no tempo, esperando seus pacientes e médicos voltarem. Por que esse fascínio no Japão? Essa obsessão por locais abandonados, especialmente os assombrados, tem um nome próprio: Haikyuu Culture. Diferente do simples turismo sombrio, o Haikyuu no Japão é tratado quase como um ritual. Pessoas entram em silêncio, fotografam como se estivessem visitando um templo e saem com uma sensação de que estiveram em contato com algo. Mas por quê? Parte da resposta está no modo como os japoneses lidam com a presença e a ausência. O Japão é uma terra de respeito profundo pelas coisas, pelos objetos, pelos lugares, pelas histórias. Um hospital abandonado não é apenas concreto vazio. É um recipiente de memória. No shintoísmo, a presença espiritual, o kami, pode residir em qualquer coisa. Uma pedra, um rio, um prédio. E quando um local é deixado para trás, sem um ritual de encerramento, então algo permanece, como se algo estivesse incompleto, impuro, e então surgem os yurei, os fantasmas. Diferente do Ocidente, onde o fantasma pode ser uma presença aleatória, no Japão o espírito fica, porque há um motivo. Algo não foi resolvido, algo foi interrompido, e esse algo ainda está à espera. O hospital é um lugar perfeito para os fantasmas. Dizem que o hospital no imaginário japonês são lugares naturalmente carregados, são locais de nascimento e morte, de medo, de dor silenciosa e muitas vezes de segredos. Imagine quantas histórias ficaram presas entre aquelas paredes, pacientes que não saíram, cirurgias que falharam, esperas que nunca terminaram, boletins que nunca melhoraram e despedidas que não foram ouvidas. No Japão, é comum ver oferendas deixadas em entradas de hospitais antigos. Pequenos saquinhos de arroz, bonequinhos de papel, moedas, às vezes, um cigarro aceso, como se alguém ainda estivesse ali, esperando, e talvez esteja. Quem visita? E por quê? Os caçadores de fantasmas, tanto do Japão quanto de outros países, continuam indo. Nem sempre em busca de sustos, mas de respostas. Alguns acreditam que esses locais mantêm uma energia que pode ser sentida. Outros vão como forma de confrontar seus próprios medos. E há os que simplesmente se sentem atraídos pela estética, menos o contraste entre a modernidade decadente e o tempo que se recusa a seguir. Há algo profundamente japonês nisso, na maneira como o silêncio é respeitado, na forma como o abandono é tratado, não como falha, mas como uma fase, e na crença de que até os lugares têm alma. Imagine-se caminhando por uma rua estreita, no interior do Japão, sob a luz fraca de uma lanterna de papel. O vento sopra gentilmente pelos bambuzais, e então você a vê, uma figura de branco, com longos cabelos negros caindo sobre o rosto. Pés descalços, imóvel, observando-o, ou talvez esperando. No Japão, você a reconheceria imediatamente. Ela não precisa de nome. Ela é um yurei. Quem são os yurei? A palavra yurei pode ser traduzida como espírito flutuante ou aparência etérea. São os fantasmas do folclore japonês. Almas que não encontraram descanso, muitas vezes presas por emoções intensas, tristeza, vingança, arrependimento, amor impossível, diferente de espíritos ocidentais, que às vezes têm aparições variadas. Os yurei possuem uma iconografia clara e constante, cabelos longos e desgrenhados, geralmente cobrindo parte do rosto, roupas brancas, semelhantes a kimonos funerários, braços estendidos com mãos frouxas, como se estivessem flutuando, e às vezes, sem pernas visíveis, apenas deslizando. A estética desses fantasmas foi tão influente que se tornou padrão em filmes como o chamado Ringu e o Grito de um Homem, reconhecível no mundo todo. Mas essa imagem não surgiu com o cinema. Ela vem de séculos de tradição. A jornada da alma, interrompida no Japão tradicional,
Acreditava-se que após a morte, a alma passava por uma transição. Primeiro, ela permanecia por um curto período entre os vivos. Depois, se os ritos apropriados fossem feitos, ela encontrava seu caminho até o mundo dos ancestrais, onde descansaria em paz. Mas se algo interrompesse esse processo, uma morte violenta, um suicídio, ou a ausência de rituais funerários, a alma poderia ficar presa, inconclusa, incapaz de seguir adiante. Esse espírito se tornava um Yurei. Eles não são necessariamente malignos, mas estão incompletos. E por isso, sua presença é inquieta. Os Onri, fantasmas vingativos. Há uma categoria específica de Yurei, que carrega algo a mais. Raiva, desejo de vingança. Essas almas são chamadas de Onryo. Diferente dos Yurei tristes ou arrependidos, os Onryo são movidos por uma injustiça sofrida em vida, um assassinato, uma traição ou um abandono, e muitas vezes prometem retornar para punir quem os prejudicou ou, em alguns casos, todos ao seu redor. Uma das histórias mais antigas de Onryo vem do século XVII, com a lenda de Oiwa. Oiwa era uma jovem casada com um samurai ambicioso. Quando ele quis se casar com uma mulher mais rica, envenenou Oiwa lentamente. O envenenamento a deixou com o rosto deformado. Mesmo assim, ela continuou a amá-lo, até descobrir a traição. Ela morreu e voltou. Dizem que seu espírito perseguiu o marido até a morte. Sua imagem, uma mulher de rosto torto, olhos caídos e cabelo sobre o rosto, tornou-se base para dezenas de representações no teatro kabuki. Até hoje, atores que interpretam Oiwa em palcos tradicionais visitam seu túmulo antes da estreia, pedindo permissão e proteção, com medo de represálias. O kabuki e o teatro do medo. O teatro kabuki, surgido no período Edo, foi essencial na consolidação da imagem dos Yurei. No palco, os fantasmas apareciam em silêncio, movendo-se de forma suave, quase como se flutuassem. Ilusões ópticas, como plataformas ocultas e fios invisíveis, faziam com que as aparições parecessem reais e assustadoras. As peças contavam histórias de traição, de amor não correspondido, de promessas quebradas, e o público reconhecia imediatamente o tipo de espírito apresentado pela postura e vestimenta. Essas representações ajudaram a fixar culturalmente o visual dos fantasmas japoneses. Mesmo hoje, muitos filmes de terror usam a mesma base visual. Mas, como em todo folclore, há variações. Fantasmas do campo e da cidade. Os fantasmas urbanos, menos como os que habitam hospitais, escolas e túneis, são geralmente associados ao Japão moderno. São frutos de um mundo acelerado, onde a solidão e o isolamento crescem. Suas histórias muitas vezes envolvem acidentes, negligência ou eventos trágicos, encobertos por burocracias. Já os fantasmas do campo pertencem a um outro tempo. Aparecem em histórias orais, contadas por avós em noites de inverno. Vivem em montanhas, rios, casas de madeira. São mais ligados ao shintoísmo, à natureza, a ideia de que certos locais têm uma essência própria menos. E às vezes, guardam mágoas. Um exemplo comum são os Ashiki ou Arashi, espíritos infantis que habitam certas casas e trazem sorte ou ruína, dependendo de como são tratados. Ou Zubumi, fantasmas de mães que morreram no parto e vagam em busca de seus filhos. Mesmo hoje, é comum ver placas em regiões rurais alertando para áreas espiritualmente perigosas. As pessoas evitam construir casas onde se acredita que um Yurei já passou, ou deixam oferendas sob pontes e árvores antigas, como um acordo de paz silencioso, uma cultura que respeita o invisível. Mais do que medo, os japoneses têm um senso de respeito pelos espíritos. Eles não são vistos como monstros, mas como ecos de histórias humanas, de dor, de perda, de amor profundo que não pôde se completar. Em templos e cemitérios, você encontrará placas de madeira com os nomes de mortos recentes, com incensos acesos, e pequenos bonecos de papel. Ninguém é esquecido, porque esquecer pode significar deixar alguém preso entre mundos. E
Imagine que você acabou de chegar a um ryokan, uma pousada tradicional japonesa, aninhada entre montanhas e nevoadas. Ao atravessar o portão de madeira, tudo desacelera. Você tira os sapatos, caminha sobre tatames macios, respira o aroma de incenso e madeira antiga. Alguém lhe oferece chá. Mas há algo estranho naquele lugar. Um quarto que sempre permanece fechado, um corredor onde as lanternas tremeluzem sem vento, e histórias que os funcionários preferem não contar à noite. Este é o Japão onde o tradicional e o sobrenatural coexistem. E um ryokan assombrado é talvez o melhor exemplo disso. A cerimônia do chá. Perfeição no silêncio. Antes de falarmos dos fantasmas, é importante entender o que representa a cerimônia do chá. Chamada de shanoyu ou sadon, essa prática não é apenas preparar uma bebida, é uma coreografia lenta e precisa que valorize a presença, o silêncio, a harmonia e o respeito. O anfitrião limpa cada objeto com gestos calmos, quase cerimoniais. A água é fervida com paciência. O chá verde em pó, mate, é batido até formar uma espuma delicada. Cada xícara é oferecida com as duas mãos, num gesto de entrega. Tudo é feito em silêncio, ou com palavras contidas e suaves. O espaço também importa. O cômodo da cerimônia costuma ser pequeno, com decoração minimalista. Talvez um arranjo de flores ikebana e um pergaminho caligráfico com uma única frase poética. Agora imagine isso, num prédio com mais de 200 anos, onde muitos hóspedes passaram. E alguns, talvez, jamais partiram. Ryokans antigos e as presenças invisíveis no Japão, há centenas de ryokans que operam há séculos. Muitos deles foram usados por samurais, monges, mercadores e pessoas em fuga. Alguns relatos comuns desses locais incluem passos no andar de cima, mesmo quando o quarto está vazio, as portas de correr shoji, que se abrem suavemente, sozinhas, espelhos embaçados sem motivo e, mais sutilmente, uma sensação de estar sendo observado, mas nunca ameaçado. Os funcionários desses ryokans raramente negam essas histórias. Muitos até mantêm certos cômodos, fechados por respeito. Outros deixam pequenos talismãs ofuda escondidos nos cantos, ou sob os tapetes de palha. Ninguém grita, ninguém exorciza, mas todos respeitam a convivência com o invisível. O Japão moderno é um país altamente tecnológico e racional, mas isso nunca apagou suas raízes espirituais. Em um ryokan, você pode encontrar Wi-Fi de alta velocidade, ao lado de um altar dedicado a um espírito local. As duas coisas coexistem. E em muitos desses estabelecimentos, quando perguntados sobre os acontecimentos estranhos, os donos apenas sorriem, baixam os olhos e dizem: eles estão aqui há mais tempo do que nós. É como se o passado estivesse presente, mas não de forma agressiva. Os espíritos desses lugares, dizem, apenas desejam que suas histórias não sejam esquecidas, que seus nomes ainda sejam sussurrados no silêncio de uma noite fria. Uma noite no ryokan assombrado, voltando à cerimônia do chá. Imagine que você participa de uma. Numa dessas casas antigas, enquanto o anfitrião prepara o chá, você sente uma leve mudança na temperatura. Uma brisa que não deveria estar ali. A vela pisca, mas ninguém reage, porque, talvez, essa presença faz parte da experiência. Talvez alguém de outra era também queira tomar chá esta noite. Você aceita a xícara com as duas mãos, sorve o chá em silêncio. E por um instante, o tempo desaparece. Séculos coexistem, tradição e mistério, lado a lado. E assim encerramos nossa jornada de hoje, da dura vida dos camponeses japoneses, passando pelos corredores vazios de um hospital abandonado, cruzando os domínios dos Yurei, e Onryo até uma cerimônia do chá, sob o olhar invisível de antigos hóspedes. O Japão é um país que nunca se desconectou totalmente do seu passado. Ele pulsa nas aldeias esquecidas, nos prédios abandonados, nos rituais silenciosos e, talvez, nos espíritos que caminham por entre mundos, não para assustar, mas para lembrar. Hoje, você dorme em segurança, mas, em algum lugar do outro lado do mundo, há uma lanterna balançando sozinha no escuro. Um quarto que ninguém mais entra. Um sussurro
vindo de um hospital vazio. O passado nunca vai embora por completo, ele apenas espera. No silêncio, feche os olhos e descanse tranquilamente.